Eu sou Ana Carolina Rodrigues, pesquisadora do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da FGV Direito SP, e farei a moderação deste webinar. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um aviso que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar deste webinar de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Bem, este webinar, ele faz parte de uma série de webinars que nós realizamos para celebrar o lançamento do livro Ética, Governança e Inteligência Artificial, lançado pela editora Almedina. Esse livro ele foi organizado por mim e pelos professores Marina Pfefferbaum, Alexandre Pacheco e Alexandre Zavalha. Ele conta com artigos dos organizadores e também de autores convidados. E esses artigos, eles buscaram tratar de casos paradigmáticos sobre o uso da IA, sobre a aplicação da inteligência artificial. Também abordaram questões de governança, desafios éticos e mecanismos de enfrentamento desses desafios. Nós estamos aqui, neste webinar, com dois autores do livro, a Ana Paula Camelo, pesquisadora e líder de projetos do CEP, e o Christian Perrone, coordenador da área de Direitos e Tecnologia do ITS Rio. Agradeço a eles pela participação. Bom, e para começar, eu queria passar a palavra aos nossos convidados, para que eles possam apresentar os seus artigos, os principais destaques, né, dos capítulos com os quais eles deram contribuição, né, ao nosso livro. O Christian, ele escreveu, juntamente com a Celina Bottino, o capítulo chamado Inteligência Artificial, o desafio da inclusão e da governança. E a Ana Paula escreveu um artigo com o título Governança Ética e Responsável de IA, de Inteligência Artificial, em Situações de Desastres, do gap da teoria à realidade. Então, eu vou passar a palavra para eles, começando pela Ana Paula, depois a gente segue com o Christian. Obrigada. Obrigada, Ana Carolina. Boa tarde, Christian, tudo bem? E todas e todos que vão nos assistir nesse webinar. É uma alegria poder estar aqui com vocês para conversar, né, sobre os nossos textos, mas não só os textos, né, as nossas questões que vão para além aí das nossas contribuições. São temas muito importantes, muito ricos e complexos, então as conexões, já fiz conexões algumas só o título do artigo do Christian e da Celina, ansiosa para ouvi-lo também, para a gente poder debater, Christian. Mas vou falar um pouquinho, né, do que foi a proposta e o que está por trás desse artigo que eu compartilho com vocês nesse livro, que ele foca, como a Ana Carolina bem falou, sobre o uso responsável de dados de inteligência artificial em situações de desastre, né? Foi um recorte específico, fruto da minha pesquisa de pós-doutorado no SEBRAP, mas que dialoga muito com a minha trajetória, as pesquisas que eu venho desenvolvendo e contribuindo também no CEP, né, que é o Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, que está por trás aqui dessa publicação e dessa série de webinars. Desse encontro de agendas e de interesses, e também de um interesse pessoal, né, muito da minha trajetória de longa data, discutindo riscos e tecnologia, e cada vez mais me apropriando e me aproximando do direito, veio essa discussão sobre o uso, né, e aplicação, o desenvolvimento de ferramentas baseadas em IA para esses usos específicos em contextos de desastre, e de uma forma até para refletir, né, para fazer pensar um pouco sobre o que a gente chama de hype, né? Aquele otimismo, a sobrevalorização de aspectos positivos da tecnologia e que são muito evidentes ainda quando a gente fala e ouve falar sobre IA.
Então, com certeza, existem ferramentas muito úteis, que entregam, né, facilidades, otimizam funções, né, propõem novos serviços, novas formas da gente lidar com o mundo, mas nesse contexto específico, eu vou trazer alguns pontos, eu trago no artigo alguns pontos que precisam ser considerados para a gente de fato potencializar os pontos positivos e minimizar os riscos, porque existem riscos sensíveis e que precisam de fato serem considerados, né, para a gente não criar mais problema ou mais desafios para aquelas situações e para aquelas pessoas que já estão em uma situação de vulnerabilidade em função de um desastre, seja ele em decorrência de fenômeno da natureza, seja em decorrência de uma ação humana, enfim, qualquer tipo de desastre. E esse é um dos meus objetivos, né? Contribuir a partir dessa identificação de narrativas e ajudar um passo além, não só quem desenvolve, não só quem estuda, mas a gente também pensar em políticas públicas, porque a diversidade de atores interessados, engajados nesse uso específico de IA em desastres é muito diverso, né? A gente tem quem desenvolve órgãos públicos, atores públicos, pesquisadores, enfim, a diversidade de atores ali interessados é grande, e como fazer essa governança da melhor forma. É o que eu quero, uma das partes que eu quero ouvir muito do Christian, né? Como fazer essa governança e essa inclusão de pessoas tão diversas e que são importantes estarem juntas, mas com bagagens, perspectivas e interesses diferentes. E nesse contexto, né, a minha discussão, a minha reflexão, ela está muito estruturada com base na pesquisa bibliográfica, em casos internacionais, principalmente, e informações, por exemplo, do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários e da própria Cruz Vermelha, né, que já trazem nas suas publicações, os seus documentos, nas suas orientações, uma preocupação. Elas destacam o uso, a potencialidade, mas ao mesmo tempo os riscos, né, que precisam ser considerados. E aí vocês podem pensar, mas Ana, que riscos, né, a gente deve considerar nesse caso? E aí são os mais diversos, né, não só relacionados à proteção de dados, é um dos, mas é importante a gente não ficar também restritos a essa dimensão. Algo que eu vou trazer aqui para vocês e que tem como um pano de fundo um conceito que é muito bacana e tem sido bem discutido de forma crescente, mas ele ainda precisa, né, ser desmembrado, aprofundado, que é o humanitarismo digital, que é quando a gente começa a pensar nessas ações humanitárias baseadas em grandes volumes de dados, nessas ferramentas, né, as mais complexas mesmo, como machine learning, junto aprendizado de máquina, enfim, as várias possibilidades de inteligência artificial funcionando conjuntamente para gerar modelos preditivos, para auxiliar na tomada de decisão, né? Que no fim das contas é um dos objetivos, auxiliar para que a tomada de decisão, que precisa ser muito rápida, que precisa ser muito precisa, a gente está falando muitas vezes de vida, situação, o limite entre a vida, resgatar uma pessoa com vida, levar suprimento para uma pessoa para que ela continue, né, de forma segura, enfim, então o tempo é muito importante e a tomada de decisão é importante e confia-se nos dados. E aí, quais são, né, os riscos quando a gente está falando aí de confiar nos dados, né? A primeira questão que a gente pode estar além da privacidade e da proteção de dados, falar de vulnerabilidades, né? Porque proteção de dados, a gente relacionados, o que a gente tem, só para fechar esse argumento? Tem o próprio risco de exposição das pessoas, das vítimas, das pessoas vulnerabilizadas, ou mesmo de usarem os dados delas para fraudes, né, ou, enfim, divulgar dados pessoais de forma incorreta, indevida. Há diversos estudos já mostrando que, né, existem também riscos que potencializam a vulnerabilidade de grupos historicamente excluídos. E aí eu acho que é importante aqui a gente falar, né, que além da vulnerabilidade física que o próprio os desastres de quaisquer tipos podem causar, a gente está falando, pode falar também de uma
vulnerabilidade, que significa perseguição política cultural, a depender do dado, né, da informação quem, não só da informação que se tem acesso, mas quem tem acesso a essa informação. A gente está falando de discriminação, a gente vai falar também, né, de como que eu posso dizer, análises indevidas que prejudicam pessoas, regiões, né? A gente está falando aqui de dados e tomada de decisão que vão avaliar determinadas áreas, vão falar de áreas que podem ser inundadas, que podem passar por tornados, por tempestades, enfim, né, queimadas, é um dos assuntos tão recentes agora em vários lugares do mundo, em função do aquecimento global. E aí, o que que a gente tem? A gente tem aí uma infinidade de tecnologias. A gente tem drone, a gente tem sensores, satélites, a internet, vou colocar a internet, né, como um grande guarda-chuva para tantas ferramentas e tantas funcionalidades que estão ali capturando imagens, estão capturando dados de mobilidade, dados de telefone, mídias sociais, dados históricos dos próprios lugares, e que numa intenção inicial é para mapear e construir cenários, né, de que favoreçam essa tomada de decisão, que favoreçam essas populações, essas áreas afetadas, o que que elas podem levar? Elas podem levar, sim, e o que se busca esse retorno positivo de resgate, de apoio, de garantia das condições de vida, né? Mas se a gente não tem o cuidado devido, a gente tem esses outros riscos que eu citei para vocês e que são só alguns, e principalmente riscos que não vai dar tempo aqui de listar, mas que é importante aprofundar, mas é importante a gente ter em mente, porque ainda é relacionado aos dados, que são riscos de vieses, né? Aí aqui eu vou falar um pouco de vieses que a gente precisa ter em mente. Vieses que são históricos, que podem reproduzir estereótipos. A gente pode falar de vieses de representação, não só da população afetada, mas das regiões que podem ser objeto de análise. Vieses de medição, né, e do processamento desses dados. O input está correto, né? Qual a qualidade desses dados? E esses dados relacionados, eles fazem sentido, porque, né, nem toda relação de causa e efeito ela é de fato uma relação de causa e efeito. Muitas vezes força-se uma conexão que não faz, né, não tem embasamento, mas que pode criar uma falsa sensação de relação de causa e efeito. E até mesmo assim, só para citar um último caso, para conectar aquelas tecnologias a esses desafios, que é a falta de dados geoespaciais, né? A gente está falando aqui da qualidade desses dados, mas de a gente pensar quais regiões, quais lugares têm dados e quais não têm. E como são tomadas essas decisões, ou como são representadas aquelas regiões, áreas, países, que a coleta de dados ela é feita de uma forma precária, é feita não de forma estruturada, ou com problemas mesmo que compõem essa base, né, de dados. Então, esse é o grande pano de fundo como alerta, né, para a gente pensar as possibilidades aqui da gente ter um uso nessas situações específicas que seja um uso transparente, responsável, orientado à justiça, né, e que envolva as pessoas, né, tem uma dimensão que eu trago no artigo e que faz muito sentido, eu acho, com o que o Christian vai falar, eu espero, depois estou ansiosa para ouvi-lo, que é essa parte de incluir de fato as pessoas, mas não uma inclusão fake só para dizer que as pessoas fazem parte, né? É uma inclusão efetiva, independente, né, dos saberes formais, mas trazer as comunidades. As comunidades muitas vezes sabem melhor sobre as condições, o impacto, a vulnerabilidade do que os dados. Elas podem ajudar a corrigir as vulnerabilidades dos dados, né? Ao mesmo tempo que, lógico, os especialistas têm a sua bagagem, a sua contribuição, e com a tecnologia, com as ferramentas, isso pode ser potencializado. Mas vou deixar aqui para ficar dentro dos meus 10 minutos, acho que falta um minuto, senão vou passar mais um minuto. Mas temos todos esses problemas, o que que a gente vai fazer? Desistir, parar de usar? E não é nesse sentido, né? Eu acho que reconhecer os desafios e as limitações é essencial, e entender que os riscos sempre vão existir,
não é possível a gente ter uma ferramenta, uma iniciativa blindada 100% que não vá se desdobrar em desafios, em problemas, para alguns grupos ou para muitos grupos. É sempre importante a gente também entender a diversidade das pessoas envolvidas, mas o que a gente pode fazer, né, de forma prática? E esses órgãos que eu mencionei, que eu estudei para esse artigo, orientam, existem algumas orientações nesse sentido, que é a gente poder ter implementação, né, e validação contínua e testes dessas ferramentas, que a gente reconheça, né, os vieses desde a origem e tenha um cuidado, um acompanhamento, que seja possível rever a rota quando a gente está vendo que o processo não está saindo da melhor forma possível, né? Pensar em educação, conscientização, né, é essencial, criação de espaços para que as pessoas possam participar. E aí participar não é só da tomada de decisão, se uma ferramenta vai ser criada, que elas participem também desde a concepção da ferramenta. Isso tende a garantir que essas ferramentas funcionem mais atreladas à realidade, não só importadas de um outro contexto para funcionarem ali, né, só um copia e cola, sem um ajuste, sem uma adequação. E que é importante diversificar também as equipes, né? A gente fala muito cada vez mais da interdisciplinaridade e da necessidade de se ter times diversos. Os times diversos são importantes, né? E cada vez mais nessas situações. Não só em termos de desenvolvedores, mas em termos de política pública, em termos, né, da pesquisa, enfim, para que o gênero, raça, experiências as mais diversas, históricos de vida, tudo isso possa ser considerado e com certeza vai agregar para que as ferramentas e os usos sejam menos, tragam menos riscos ou tentem trazer menos riscos, né? E por fim, não menos importante, a gente também olhar para o arcabouço jurídico. Né, cada lugar, né, os países, as regiões têm abordagens, têm diretrizes diferentes. Como a gente pode fazer com que o uso desses dados, essa tramitação, toda essa complexidade, também não fuja às leis, né, ao arcabouço jurídico. Teria mais coisas, mas eu vou ficar por aqui. Desculpa, Ana, Não, por não, passar foi, aí foi um ótimo. pouquinho. E E aí você, eu ansiosa para ouvir o Christian e a gente volta no momento da exato, a gente vai conversa, tá bom? voltar, a gente vai aprofundar mais alguns pontos que você trouxe, eu agradeço. Christian, então a gente segue com você. Obrigado. Então, primeiro, acho que eu tenho que agradecer essa oportunidade de conversar com vocês aqui, com duas mulheres fantásticas. Então, acho que me sinto muito honrado de estar nessa posição. E tenho que mencionar que, como bem disse a Ana aqui, voltou duas Anas, né? A Ana Carolina aqui do nosso lado, esse artigo foi feito em sede do ITS, né, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, em parceria com a nossa diretora de projetos, né, a Serena Bottino, né? E o interessante desse estudo é que ele é voltado a três questões primordiais, né? Uma é a gente entender, pelo menos de uma maneira geral, questões que envolvam desigualdades, discriminação e o outro lado dessa moeda, né? Que é a inclusão de alguma maneira. Então, esse é o primeiro elemento, né? De entender os fatores valorativos aqui e o que pode ser o impacto negativo de não utilizar esse valor inclusão como um elemento central, né? A segunda questão aqui é a gente tentar entender como isso acaba se tornando uma questão central de todo o processo do ciclo de vida de uma inteligência artificial, né? Eu brinco com isso, né? Que se a gente está falando de uma inteligência, ela também tem um ciclo de vida, né? Seja nós, inteligência humana, como a inteligência artificial, né? A Ana Camela, do meu lado, de alguma maneira, já muito bem colocou vários elementos ali das questões super relevantes sobre o ciclo de vida do desenvolvimento de uma inteligência artificial, que passa desde a concepção até, obviamente, a implementação e o monitoramento constante dessa ferramenta, né, dessas tecnologias implementadas no nosso dia a dia. E um último ponto desse artigo é justamente focado em estratégias e mecanismos de governança que a gente tem à mão para lidar com essa questão. Gente, eu sei que todo mundo aqui já sabe o que é falar sobre
questões de inclusão e de exclusão e de igualdade e desigualdade dentro da inteligência artificial. A Ana Camila também já falou muito bem alguns dos elementos, alguns dos grandes pontos que a gente pode dizer, mas se vocês me permitirem, eu gosto de frisar 3 grandes casos para que servirem de questões que ficam na nossa mente, assim, né? Questões concretas que, de fato, a gente consiga entender, ver, pensar e aí debater com base nisso o marco que a gente vai discutir sobre governança de inteligência artificial, né? O primeiro caso é o caso famosíssimo da Amazon, né? Eles tentaram justamente retirar os vieses que poderiam existir na contratação de mulheres, particularmente do ponto de vista de engenheiras, e o resultado da utilização da inteligência artificial foi justamente o contrário, manter os vieses ou reforçar os vieses, né? E a grande questão que, se for analisar de uma maneira de pesquisa, é justamente os dados de treinamento que foram utilizados, né? O histórico que estava presente ali nos dados de treinamento dessa inteligência artificial. O que quer dizer com isso, né? É que, como você utilizou os dados de treinamento historicamente viesados para a contratação que existia na Amazon, que era majoritariamente focada em homens, praticamente homens brancos, mesmo que você retirasse os elementos específicos de gênero dos dados de treinamento, você estava criando ainda um enviesamento histórico ali nessa questão. Isso só nos mostra o quanto pensar sobre os dados e elemento inicial é uma questão fundamental e central. Quando a gente for discutir a parte de governança lá, a gente pode, de alguma maneira, pensar também nessa questão de dados, né? A Ana Camila foi muito, muito bem, né, falando sobre uma série de elementos que a gente tem que usar, pensar os dados, como a gente deve pensar, mas eu acho que é importante a gente ter isso claro, né? O fato de você ter contratado, historicamente, 90% de homens, particularmente homens brancos, de uma determinada escola, de um determinado background específico, né? Isso fez com que, claro, que os dados se tornassem viesados nesse mesmo sentido, porque se você usar só aquilo, sem ter normalmente um rebalanceamento dos dados presentes. O segundo exemplo que eu gosto de falar é sobre uma inteligência artificial que foi criada para organizar a situação das casas das pessoas, né? A ideia da inteligência artificial era utilizar um mecanismo automatizado ou semi-automatizado para você, de alguma maneira, ter controle da segurança da casa, você ter controle sobre a temperatura da casa, você ter controle sobre N situações, inclusive o uso de água dentro da casa, né? E ao fazer os testes, eles começaram a notar que tinha uma coisa engraçada, né? Que as mulheres, quando entravam naquele espaço, sentiam muito frio, tinha menos água suficiente, na hora as coisas não estavam funcionando, e eles se deram conta, particularmente, que, na realidade, eles estavam usando os padrões de dados por trás da calibração do que é o médio, a mediana ali, eram padrões masculinos. Daí eles foram se dar conta porque quando você tinha a padronização do ar-condicionado, por exemplo, ele é pensado para um homem médio. Um homem, literalmente, um homem de 1,80 m, 70 quilos, de preferência um homem branco também. Então, de novo, a gente vê aqui que mesmo não sendo necessariamente o padrão histórico que foi utilizado, o padrão do dado específico que você está utilizando como uma mediana era pensado para homens, e não necessariamente pensado para mulheres, né? Daí, para fugir um pouquinho dessa identidade de gênero, vamos falar sobre língua, tá? Você imagina, então, você utilizar um terceiro exemplo aqui, é você ter uma utilização de uma inteligência artificial generativa que fazia traduções de um idioma para outro, né? Você começou a ver que as traduções do inglês para o Bemba de Mali não estavam funcionando direito. Por quê? Porque a quantidade de dados utilizado para o treinamento daquela inteligência artificial generativa em Bemba era muito pequena. Tá? Então, ainda que funcionasse, ainda que a tradução existisse, ainda que você tivesse, de alguma maneira, alguma forma de inteligência artificial generativa que funcionasse em Bemba, na realidade, no fim das contas, a linguística aqui, ela não conseguia ter o mesmo padrão, a mesma estrutura, né? Então aqui, não é só uma questão do envezamento dos dados, mas da quantidade e qualidade dos dados, tá? Eu sei, gente, tudo aqui que eu estou falando com vocês, estou falando de dados, na realidade, por trás. E dados são um elemento significativo do processo de compreensão de possibilidades de inclusão e exclusão e de impactos negativos ou positivos da utilização de uma inteligência artificial. Mas eu gosto de mostrar para vocês que
todos esses riscos, que também muito bem colocou a Ana aqui do meu lado, eles não são somente riscos identificados por causa de dados. Às vezes você tem riscos pela concepção do próprio sistema, ou seja, se vocês olharem bem, com um pouquinho mais de cuidado, o segundo exemplo que eu dei, a própria concepção de você ter um único mecanismo de você gerenciar todas as questões da casa, já era uma concepção enviesada, que olhava não para as pessoas que iam utilizar a casa, mas com uma ideia de uma pessoa abstrata, que era, no caso, obviamente, como tinha o enviesamento, o homem branco, médio, que estava sendo utilizado, né? Então a gente vê que tem um problema de concepção também da inteligência artificial que estava sendo utilizada. Então a gente também tem um problema de implementação de uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial generativa de tradução, ela foi muito bem pensada para você utilizar para diversos idiomas, com facilidade, etc., né? Mas se tu for implementar numa sociedade em que, na realidade, a quantidade de elementos escritos que você está utilizando é pequena, então, de fato, você vai ter algum problema. Se você, obviamente, não se der o trabalho de buscar mais pontos, de mais elementos, mais dados relacionados àquilo. Então, a implementação, não somente a implementação do treinamento, mas a implementação do modo como esse large language models, né, esses modelos de linguagem amplos, gigantes, foram utilizados, acabam sendo, pode ser um problema. Então, na realidade, pelo menos nós temos 4 fases que a gente tem que entender dentro do ciclo de vida da inteligência artificial, que podem trazer situações complexas e impactar aí no que a gente vai pensar como inclusão e exclusão, né? Que é dentro da fase de concepção, na fase de pesquisa, que aí se fala de treinamento aqui, na fase de desenvolvimento, que é já a parte de treinamento na prática, disso, e a parte de implementação, que é de colocar na realidade, estruturar a lógica que isso vai ser feito. E agora eu passo para a última parte também, vamos passar um pouquinho também do tempo, perdão, aqui, mas acho que é interessante que a gente tem que pensar que existem pelo menos 3 grandes mecanismos, 3 grandes momentos em que a gente vai, de fato, tentar utilizar mecanismos de governança, que aí eu digo governança em sentido amplo, para entender como a gente vai, por um lado, prevenir que existam esses impactos de exclusão, discriminação, e, por outro lado, buscar inclusão, né? Porque a gente tem que pensar que, se você está utilizando uma inteligência artificial, ela tem que ser também transformativa, né? Ela tem que ter um impacto melhor do que a situação que nós temos atuais sem utilizar a inteligência artificial, né? Ela não deve só otimizar para uma eficiência, não, ela deve transformar também, ela deve buscar incluir mais do que excluir, né? Então a gente tem que pensar desse mecanismo. E a governança, então, ela funciona por uma fase inicial, tá? Que é a fase que eu chamo de pré-teste. Por que eu digo pré-teste? Porque, na realidade, a gente vai ver que todo o processo de desenvolvimento de uma inteligência artificial, ela vai, de alguma maneira, envolver algum tipo de, entre aspas, teste, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai ter que treinar e vai ter que utilizar a inteligência artificial um tempo constante. Então, você está sempre, de alguma maneira, testando essa inteligência artificial, né? Eu quero dizer isso dentro do ponto de vista de treinamentos constantes que você pode utilizar ela, tá? Então, você tem uma ideia de pré, que aí vem a questão de concepção e vem a questão de dados. E aí você tem uma questão, então, relacionada à governança de dados, e aqui a gente fala, então, de verificação da qualidade dos dados, de separação dos dados, de equilíbrio dos dados, e tudo isso é uma questão pré, tá? Você tem uma segunda fase, que é a fase, literalmente, de desenvolvimento, tá? Aí sim, é uma questão de teste de concepção. Ver como esses dados, e a concepção que foi feita, ele de fato ele vai ter uma implementação prática. E aqui a governança daí é menos de dados, mas sim uma governança de impactos possíveis, né? E aí, no fim, você tem uma terceira fase, que é a governança aí dos impactos reais disso, da implementação da inteligência artificial. Então, é mais uma governança somente do elemento central, mas sim uma governança ampla, tá? Que você vai entender, então, como vai haver ou não um impacto na realidade específica, ou seja, da comunidade, do indivíduo, da comunidade e da sociedade como um todo, né? Você tem que entender o que a introdução dessa ferramenta vai causar nos arredores gerais.
E aí, então, a gente falou sobre governança de dados, a gente fala sobre governança substantiva, né? Que aí é a compreensão dos impactos que podem existir, e daí você tem uma governança relacionada ao elemento de participação e representação. Porque, na realidade, todas essas questões substantivas que a gente está discutindo e todas essas questões de dados, elas podem ser, de alguma maneira, mitigadas ou prevenidas se você tiver, desde o início, uma participação, por um lado, ou seja, você vai entrar em contato com a população afetada, e com isso você vai realizar surveys, você vai realizar pesquisas, você vai realizar utilização de dados que vão ser necessários, você vai usar mecanismos de compreensão da realidade específica para o desenvolvimento da inteligência artificial, e aí você também tem um elemento de representação. Tá? E aí a Ana também mostrou uma coisa muito genial, né? A gente tem uma questão de pessoas participando do processo, que são representantes dos grupos afetados, de alguma maneira, ou representantes de grupos da sociedade como um todo. Né? Por exemplo, você tem a participação de mulheres no time, você tem participação de pessoas com PCDs, né? Pessoas com discapacidades, você tem pessoas pretas, você tem pessoas indígenas. Todo esse grupo representativo, ele vai auxiliar no processo de mitigar, né, prevenir, mitigar e transformar com a realidade, com o uso da inteligência artificial. Então você tem a participação e a representação. Mas aí eu digo, o time é uma coisa, mas representação não é um único meio, ou melhor, o time não é o único meio que você tem representação. Você pode, e talvez em alguns casos deva, ter um time auxiliar que vai lhe ajudar. Por isso que você pode ter um comitê multissetorial, por exemplo, no caso de desenvolver uma inteligência artificial para o setor público. Né? Então, acho que eu falei um pouquinho a mais, mas a ideia de governança aqui, você tem governança de dados, governança substantiva, governanças que passam por essas 3 fases, e você tem governanças que se relacionam à lógica de participação e à lógica de representação. Tá? E faltou uma questão final da governança baseado no teste, no sentido de auditorias internas e auditorias externas. Né? Então, existem esses 3 elementos aqui relevantes para a gente começar a nossa conversa. Maravilha. Bom, te agradeço, Christian. E eu devolvo com uma pergunta direcionada aos dois, então gostaria de ouvi-los a partir do que vocês trouxeram, dos elementos, né, do texto de cada um. Vocês mencionaram políticas e iniciativas, né, que serviriam de mecanismos de enfrentamento para vários dos desafios que vocês trouxeram. Há uma diferença entre a aplicação desses mecanismos no ambiente privado e no ambiente público? Qual é o papel do Estado, né, do governo, do setor governamental e da iniciativa privada? Gostaria de ouvi-los um pouco a respeito. A gente pode começar pela Ana e depois a gente volta com você, Christian. Eu ia propor o contrário, mas né, deixa. Foi ótimo, é sempre a escolha, né? Quando a gente começa ou fica por último, tem pontos bons e fala assim, nossa, né? Mas foi tão bom ouvir o Christian sobre o artigo dele né, e da Celina, no sentido de que a conceituação de vocês e as sugestões, elas seriam 100% aplicáveis e garantiriam um uso responsável de uma IA numa situação de desastre. Então, nossos artigos, a gente não combinou, mas eles se combinaram muito bem, Christian. Isso foi muito bom te ouvir nesse sentido, né? E é isso. Não adianta a gente querer falar de inclusão, de falar de responsabilidade, falar, né, de boas práticas, sem que os atores envolvidos desejem e busquem garantir medidas que possibilitem que isso aconteça. Então, o que vem, né, na minha mente aqui em primeiro momento, do papel do Estado. Muitas vezes o Estado vai ser um garantidor de que algumas premissas aconteçam. Ele pode, né, e deve, em alguma medida, colocar diretrizes do que precisa ser considerado em termos de regras, em termos de participação, em termos de condições para o bom desempenho aí, de qualquer que seja a ferramenta, do qual contexto, uma vez que o Estado
né, no sentido administração pública, atores públicos, a missão é olhar pelo bem público, né, o bem-estar das pessoas, dos cidadãos. Então, eu acho que é um papel estar aberto e entender e buscar construir, garantir essas condições, mas ele não vai construir essas condições sozinhos, né? E aí vem um papel, acho que importante da iniciativa privada, que muitas vezes, muitas dessas tecnologias, elas estão sendo desenvolvidas no âmbito das empresas. Lógico, a gente tem pesquisas de ponta nas universidades, a gente tem iniciativas de ponta nos centros, né? Os mais diversos espalhados pelo país e que são incentivados com financiamento público, visando o bem-estar e impacto de fato na população, seja ferramentas de IA para a saúde, ferramentas de IA para políticas de mobilidade, né, gestão urbana, enfim, são vários exemplos. Mas do outro lado, né, o que a iniciativa privada, né, pode e deve? A partir da capacidade financeira e da capacidade de engajamento, somar esses esforços e garantir que essas premissas, essas boas práticas, de fato aconteçam, paralelamente aos seus interesses, né? É uma questão aí da gente, estou falando no caso do meu objeto, uma questão de um desastre, uma situação crítica de vulnerabilidade. Em primeiro lugar, a garantir a vida, as condições, e não é uma questão mercadológica, né? Não é o que está no, como fala, liderando, não é o objetivo principal. Mas isso não anula que as empresas possam ter outras atividades de incentivo, mas que tenha essa clareza e transparência no que está sendo feito, com que dados estão sendo feitos, para qual objetivo, né, qual finalidade. E aqui eu falo dados, mas o Christian foi muito preciso em dizer, né, que os problemas não estão só nos dados, a gente está falando de ferramentas, a gente está falando de um processo muito mais complexo. E quando a gente está falando dessas ferramentas, é aí que esses atores precisam estar dialogando e tem que compartilhar essas premissas, né? Do contrário, a gente vai reforçar algumas vulnerabilidades, como ele bem destacou. Não adianta a gente pedir para ter inclusão ou para se avaliar de uma forma mais responsável, diversa ou com base na realidade, se a nossa fonte de informação, se os nossos bancos de dados, eles estão com problema. E quando eu falo com problema, é o exemplo os dois exemplos primeiros que o Christian trouxe, tanto do ar-condicionado quanto do gênero. A base, a referência, não foi questionada, ela está ali direcionada e foi imposta de certa forma. E aí, o que a gente tem como resultado? A gente não vai ter vai ser uma iniciativa frágil, né? Ela não vai trazer o retorno que ela desejava e pode criar outros problemas. Nesse caso, o da contratação evidenciou e o da casa só referenciou, né? Eu ia brincar só, Cristian, vou te passar a palavra agora, do ar-condicionado. Foi sempre um assunto muito quente aí nas nossas salas de trabalho e eu brincava. Padrão ar-condicionado é homem branco, né, e de terno, mas você ainda colocou o porte no tamanho, né, das pessoas, mas a vestimenta também importa, e como que as outras pessoas que não estão nesse modelo, elas são elas que têm que se adaptar, e será que quando a gente está falando nessas outras situações, o que a gente pode fazer para que a gente não force as pessoas a se adaptarem, mas de fato existam condições para que se tenha ali adaptações necessárias, né? Mas divaguei aqui no final só para falar sobre o ar-condicionado e te passar a palavra. Não, eu achei ótimo, assim, mas é bem isso, assim, na realidade, a gente tem uma série de preconcepções que a gente não se dá conta, né? Esses dias aqui, né, saudações desde a África do Sul, né, estou aqui num evento de inteligência artificial generativa aqui, e tem certas coisas que a gente não se dá conta, né? Eu não me dei conta, mas vocês já pensaram que a maior parte das pesquisas em questões médicas são feitas com
também a pessoa média, que na realidade é o homem médio. Na realidade, você está incluindo nas pesquisas mulheres, mas os dados delas são, de alguma maneira, desviados, porque a ideia é ter um padrão, esse padrão vai ser único, né? Então a gente esquece que, na realidade, a vida existe num espectro, né? Que não necessariamente nem binário, na realidade, ele é mais amplo do que isso, né? A gente esquece. Eu nunca tinha me dado conta, mas, de certa forma, cada célula feminina é diferente do que células masculinas, né? Elas são formadas de maneira diferente, têm estruturas diferentes, tem uma série de questões assim. E vocês sabiam que também testes em ratinhos, né? São feitos só com os ratos masculinos, não são feitos com ratos fêmeas, né? Porque se entendia que ratos fêmeas, por ter um ciclo menstrual ali, impactaria na utilização e no desenvolvimento de vacinas, drogas, etc., né? Dos testes. O que isso acontece? Acontece que nós temos que a maior parte dos nossos dados que a gente usa para treinar agora inteligências artificiais, que são baseadas nesse histórico de sei lá quantos séculos de dados, são dados que, de certa forma, claramente, eles não refletem a realidade, ponto 1, e ponto 2, podem ter impactos extremamente negativos e reforçar aquilo que a gente já percebe que é um viés relacionado a uma questão, primeiramente de gênero, mas na realidade não é somente de gênero, é um pouco mais amplo do que isso. Tá, mas também, desculpa, divaguei também aqui, mas para responder a tua pergunta, Carolina, a ideia é justamente que, de fato, eu acredito que pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, ela existe em dois espectros aqui, né? O primeiro espectro é o espectro do risco, né? Que tipo de risco essas inteligências artificiais elas têm, ou elas trazem para a sociedade, para os indivíduos e para as comunidades específicas em que elas vão ser utilizadas. E aí, nesse sentido, com base nesse risco, certamente nós temos obrigações diferentes, né? E sendo essas obrigações diferentes, você tem processos obrigatórios de governança que devem existir e alguns processos que são boas práticas que devem existir de alguma maneira, né? Então, acredito que isso deve existir como um todo, né? E o segundo espectro que a gente tem aqui tem a ver com o tipo de a natureza tanto do uso que essa inteligência artificial vai ter e de quem está desenvolvendo essa inteligência artificial. Na verdade, isso está mais ou menos imbricado, né? Não mais que tudo o uso dessa inteligência artificial. Se você está utilizando ela para o benefício, para o interesse público, para o interesse social, claramente você tem que ter as garantias de encontrar esses interesses sociais. Então, se você está desenvolvendo isso para o uso na iniciativa pública, ou você vai implementar essa inteligência artificial na iniciativa pública, você certamente tem que ter garantias maiores com relação à inclusão, porque inclusão é um elemento central do próprio interesse público aqui, né? Então, por exemplo, né, uma coisa é uma startup legal tech para advogados que vai, de alguma forma, ser utilizada para entender como é que está funcionando o sistema judiciário. Outra coisa é o sistema judiciário desenvolver uma inteligência artificial que vai ser usada dentro do próprio sistema judiciário, né? Aí você tem obrigações maiores do que a legal tech. A legal tech vai ter mais competição, vai ter outros interesses envolvidos, e vai ter certas formas de você, de alguma maneira, questionar as questões que isso deve existir. Mas já no setor público, a competição ela é menor e ela tem imbricada no seu próprio desenvolvimento e implementação o interesse público. É por isso que eu acho que o Judiciário, através do CNJ, foi muito feliz ao pegar a sua resolução 332, lá de 2020, e obrigar que você tenha um grupo de pessoas de diferentes. Verdade, mentira. É um comitê de pessoas com diferentes grupos sociais, representantes de diferentes grupos sociais, sempre que você for conceber uma nova inteligência artificial e você for implementar. Se vocês forem perguntar, na prática, isso acontece sempre? Eu posso dizer que não necessariamente, mas já você ter uma resolução que você indique o caminho para todas as inteligências artificiais que vão ser desenvolvidas dentro do judiciário, o que eu posso dizer que são pelo menos 111 inteligências artificiais que estão sendo testadas ou já em prática dentro do judiciário, é muito importante a gente ter essa resolução. O próximo passo é literalmente a gente estar presente e monitorar que isso de fato aconteça. Então, para colocar em linhas finais, eu diria que sim, quando é para ser desenvolvida ou implementada dentro do setor público, de fato elas têm que ter mais garantias de que o interesse público, o interesse social esteja ali presente. Portanto, inclusão by design,
por desenho desde o início, deve ser um elemento importante aí. E aí eu só mostrei um exemplo de representação, mas a gente deve falar também questão de participação, questão de dados, todas essas questões aqui que a gente estava mencionando anteriormente. Perfeito. Nós recebemos aqui uma pergunta da audiência, da Maiara, que nos acompanha. Ela quer saber, ela quer ouvir vocês, né, a respeito de quais medidas são necessárias ou seriam ideais, né, para promover a transparência, a responsabilidade e a confiança na concepção, no desenvolvimento e no uso da IA. Ana, se tu quiser, eu posso Começa aí, começar, Christian. tá? Vou te Eu... identificar agora. Perfeito, perfeito. Daí a gente faz esse ping-pong aqui. Então, Mayara, eu acredito que a sua pergunta ela é gigante, né? Eu poderia ficar aqui respondendo por 3 horas, mas eu vou mais direto ao ponto, né? Do ponto de vista de transparência, eu acho que existem 3 tipos de transparência que a gente tem que levar em consideração, tá? A intransparência relacionada aos dados é a transparência mais óbvia, né? Aquela transparência que a gente já fica pensando quando a gente pensa, sei lá, em dados pessoais. A gente vai à transparência da LGPD, lá da nossa lei geral de proteção de dados pessoais, que é você entender de onde veio, para quando está sendo utilizado, de que forma, quais são, assim, qual é a base legal, assim, por que que você está podendo utilizar aquele dado, né? Claro que isso tudo estou falando de dados pessoais, mas em alguma medida isso se aplica também a outros dados, né? Tipo, de onde vêm esses dados, de que forma, quais são as estruturas disso? Eu acho que isso é importante você ter um elemento de transparência nesse contexto. Tá? Agora, você vai me perguntar como é que eu garanto isso? Tá? Aí eu digo, o outro lado da transparência é a possibilidade de você ter auditorias. Por quê? Porque não adianta eu chegar e colocar numa página lá que indica como é que a minha inteligência artificial foi feita, e na página diz, eu usei dados de tal lugar, com um equilíbrio matemático XYZ, com um cálculo estatístico, blá, blá, blá. Desculpa. Eu trabalho com esse tipo de coisa todos os dias, e mesmo assim eu preciso de outra pessoa que vai me ajudar, então não vai ser a primeira pessoa que eu encontrar que vai conseguir me explicar isso. Então, existe uma questão contextual do tipo de transparência que você tem que dar. Tá? Então, a possibilidade de você ter auditorias internas e auditorias externas facilita que você tenha, de fato, algum grau de transparência indireta. É isso que eu quero dizer, entendeu? Você tem uma transparência, na realidade, transparência que eu chamo de transparência contextual, tá? Então você tem que ter questões práticas de transformar isso, tá? Agora, responsabilidade. Responsabilidade é uma questão extremamente ampla, né? E responsabilidade pode ser entendida em 2 sentidos, tá? Se sentir responsável pelo desenvolvimento de uma inteligência artificial, e aí eu acho que isso é importante ver aquelas 2 questões que eu mencionei anteriormente. Participação e representação. Uma pessoa responsável, ela vai querer que a sua inteligência artificial seja pensada já de uma maneira a impactar o mínimo possível, ou melhor, fazer transformações positivas nos indivíduos, comunidades, inclusive na sociedade como um todo, em que de fato essa inteligência artificial vai ser aplicada. Então, esse tipo de responsabilidade, de sentir-se responsável, é extremamente importante neste tipo de contexto. Mas a responsabilidade também pode ser entendida no segundo lado, né? Responsabilidade civil. E aí eu acho que se você desenvolveu uma inteligência artificial com determinados riscos, né? Você tem que pensar nisso. Se você utiliza uma inteligência artificial, você tem que também ser responsável por essas utilidades que você tem, tá? Claro, você tem ainda uma discussão muito grande socialmente de como isso vai ser feito, de alguma maneira, né? Você tem uma discussão se você deve ter responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva. Eu tenho uma visão minha própria, mas eu acho que o mais importante não é a minha visão própria, né? É a visão que a sociedade brasileira vai ter, de acordo com o tipo de inteligência artificial que está sendo utilizado, e dentro daqueles 2 espectros que mencionei anteriormente, né? Por último, você falou de confiança, tá? Eu acho que a confiança ela está muito interligada com a transparência, mas também está muito interligada com a garantia do que algo que a Ana falou muito bem, a Ana Cabela falou muito bem, que é a segurança, né? Segurança não só cibernética, que daí ela falou muito bem, mas também a segurança no sentido de safety, né? A segurança que você tem com relação ao uso, potenciais usos que essa inteligência vai ter e os potenciais impactos que essa inteligência vai ter nesse contexto. Muito disso está na confiança. Então, existe a percepção de confiança e a questão de segurança no sentido de reliable, é de você poder confiar no uso daquela ferramenta que ele usa. Então, um pouquinho disso aí
te ajudo aí. Ana Camela, agora falei bastante, mas joga a bola para ti aí. Obrigada por levantar a bola, foi bom pedir para você começar. Eu acho que o que você traz são pontos muito relevantes, Cristian, e eu agregaria, né, para dialogar com a questão da Maiara, partindo dessa sua última fala que é muito importante, do poder confiar, né? Poder confiar não quer dizer que tudo tem que ser publicizado, tornar transparente não é tornar visível, sem qualquer filtro, sem qualquer regra, porque isso vai, né, essa transparência, essa falsa transparência, porque muitas vezes nela não é efetiva, ela vai trazer outros riscos e a proposta, a confiança ela é minada, o risco é aumentado e, enfim, né, a gente se rui o que está por trás aí dessas iniciativas. Então, eu acho que dois pontos, né? Além dessa conceituação que você trouxe, que ficou muito interessante, é pensar que transparência, valorizar a transparência não é deixar tudo claro, dado de qualquer jeito, né? Sem qualquer cuidado, principalmente quando a gente fala de dados, né? Mas, né? Porque hoje tudo vira dado também, né? Então, é difícil escapar da referência ao dado, mas a transparência das metodologias, elas são essenciais, como você colocou, né? Para além do dado, é como esse dado é usado, por quem é responsável, em que medida, se houver qualquer uso indevido, o que vai acontecer né, com as partes envolvidas, precisa haver algum arcabouço que trate sobre isso. Em um outro texto, vou só pouco tempo aqui, mas vou fazer trazer um caso. Um outro texto que eu tento, né, discuto também essa relação de uso de dados em desastre. Eu discuto o acidente de Brumadinho, o acidente não, o desastre de Brumadinho, que o uso de tecnologias. Ali se discutiu muito sobre o uso de celulares, dados de celulares, para rastrear as pessoas e tentar correr quanto tempo para resgatá-las, pessoas com vida, né, naquela circunstância, assim, bizarríssima. E o que acontece, né, tem várias discussões que a gente pode entrar sobre se era possível tecnologicamente, se era possível juridicamente, mas dentro das discussões apareceu também ok, vai se solicitar os dados, as empresas vão dar, quem vai ter acesso a esses dados? Depois as empresas querem usar esses dados para outras coisas, pode, não pode? Quem vai ter atuação? Os dados vão ser descartados? Como que vai ser essa gestão dos dados, né? Eu acho que esse exemplo, ele sempre vem à minha mente porque ele materializa o cuidado, não só na transparência de quais dados vão ser usados, por quem vai ser utilizado, qual metodologia por trás, e o que você falou é muito importante, o contexto importa, né? O contexto, ele é essencial para que dados, e aí eu vou fechar com dois exemplos, dados, por exemplo, que são individuais, ao se tornarem públicos, não sejam, entre aspas, armas para grupos rivais, né? Tem alguns casos na literatura que mostram que um projeto super bacana, tentando mapear conflitos em uma determinada área para prever e para poder, né, atuar ali de uma forma preventiva e minimizar algumas questões, colocou-se os bancos de dados ficaram todos disponíveis e o grupo rival teve acesso, e qual foi o efeito disso? Né? Então, esse é um exemplo que essa transparência, ela acaba, sem cuidado, ela é ruim, e sem responsabilidade. A responsabilidade é em várias camadas. Do outro lado, a transparência é importante. Tem um outro caso em que algumas regiões eles estavam fazendo análise de risco de inundação para prever políticas, né, de mitigação e de suporte para aquelas áreas, mas qual que foi o impacto? Algumas áreas foram desvalorizadas em função daquelas análises. E aí abriu-se toda uma discussão sobre, olha, mas essa análise, em vez de me ajudar, tá piorando a minha condição, porque eu continuo vulnerável e agora minha área, minha casa ainda está financeira, né? Eu fiquei prejudicado financeiramente, fiquei estigmatizado. Então, nesse caso, esse questionamento é importante, ele é essencial, né? Então, a gente
ter não ter uma regra de transparência, mas a gente valorizar a transparência e poder lidar em camadas, mas sempre priorizando aí a responsabilidade, né? A responsabilidade em todos esses âmbitos que o Christian falou e que eu vou repetir mais uma vez, porque são muito didáticos, que é na concepção, no desenvolvimento, na implementação e na avaliação depois, né? Porque se for continuar, não vai repetir o erro, a gente precisa pelo menos ter um esforço de contornar o que pode ser melhorado, mas parei. Vai lá, Carol. Não, eu agradeço, Ana, agradeço, Christian. A gente está chegando aqui aos minutos finais do webinar e eu queria que vocês fizessem um comentário final sobre o livro, sobre os pontos que foram trazidos aqui. Devolvo a palavra a vocês. Se tu quiser, Raíssa, senão eu posso ir. Parou aí, você brincando. Eu vou, né, só agradecer a oportunidade e convidar o Christian, vamos bater mais papo sobre isso fora desse espaço. Eu acho que a gente tem várias sinergias, mas são debates. Eu acho que a iniciativa do livro, né, tem outros capítulos que tocam pontos convergentes também. São discussões essenciais. Eu acho que também a missão desse webinar é poder fazer com que esse conteúdo, né, e essa nossa proposta se multipliquem em outros formatos. Então, além de parabenizar pela organização do livro, parabenizar pela iniciativa do webinar, ela é bem interessante, que as pessoas possam assistir e ouvir quando quiserem. O assunto, né, não vai ficar frio tão cedo, né, e os desafios só se multiplicam. E é isso, que a gente possa, né, aqui falando com o chapéu da academia, que a gente possa atuar, seja com as empresas, seja com o governo, com outros centros, né, o ITS é um grande parceiro do CEP em várias iniciativas, e com a sociedade civil, que a gente possa pensar juntos, né, quais são esses problemas, quais são as possibilidades, vamos falar dessas ferramentas, vamos desenvolver juntos, né, essas ferramentas. Eu acho que isso já existe, mas precisa sempre reforçar a necessidade desse diálogo amplo aí e diverso, para que a gente possa trabalhar, né, partir de um lugar comum. A gente não vai ser um processo, nunca é um processo fácil, mas sozinhos também a gente não vai fazer a diferença quando é algo, né, robusto, é coletivo e é maior como o uso de uma IA em diferentes situações aí, como a gente discutiu. Obrigada, viu, Christian? Te devolvo. Imagina, é um grande prazer. E assim, eu acho que faz muito bem. Eu só queria frisar um único ponto, que eu acho que é fantástico, né? A iniciativa do livro em si me parece genial, porque ela vai juntar dois elementos que eu acho fundamentais, né? Que é a compreensão de ética dentro da inteligência artificial e a compreensão de governança dentro da inteligência artificial, né? Os nossos diferentes artigos, eles vão focar em alguns elementos de cada lado, de cada caminho, né? E, de certa forma, o fato de a gente poder se debruçar dentro desses dois grandes quadros é super importante para a gente entender o futuro do uso de inteligência artificial, ou melhor, não só do uso, né, da pesquisa, desenvolvimento e uso de inteligência artificial dentro do nosso país, né? E que eu digo que a gente tem que pensar em dois elementos, né? A gente tem que pensar tanto no elemento de prevenir e mitigar riscos, quanto no elemento transformador e de oportunidade que a inteligência artificial nos traz, tá? E eu acho que o exemplo do artigo da Ana Camelo aqui é sensacional, porque a inteligência artificial utilizada em grandes desastres, ela mostra os dois pontos que isso pode trazer. O quanto existem riscos pela própria utilização, mas também existem muitas oportunidades que você tem aí a utilizar de maneira responsável e saudável a inteligência artificial nesses momentos tão desesperadores que são quando a gente está em uma situação de emergência, uma situação, você comentou isso sobre os deslizamentos ou algo nesse sentido, né? Brumadinho ali nos faz vir à mente, assim, quanto, de fato, a gente tem que pensar em desenvolver boas inteligências artificiais, utilizar boas e responsáveis inteligências artificiais. Então, eu acho que o desenvolvimento vem aqui pensado do ponto de vista de ter caminhos éticos dentro de um quadro de governança de dados, de participação, de apresentação, de auditoria, que a gente possa vir a ter no contexto geral do nosso querido Brasil aqui, e num futuro muito positivo do uso, desenvolvimento, pesquisa de inteligência artificial responsável.
Ana, Christian, foi um prazer bater esse papo com vocês, ouvi-los, e eu agradeço novamente pela participação. Agradeço. Até a próxima.